A Europa acabou de dar mais um passo no sentido da desglobalização e descooperação, com o movimento se distanciando cada vez mais da China. Então, a União Europeia acabou de criar mais uma barreira tarifária, né, de 45% adicionais em relação ao que já existia em cima dos carros elétricos chineses. Isso não é muita surpresa quando você vê a tendência, inclusive falada muito pelo Michael Every, de um mundo cada vez mais desglobalizado, com protecionismo, com cada vez mais mercantilismo, ao invés de globalização. E isso é mais um exemplo disso. E essa votação na Europa ela veio depois de uma conclusão que foi feita de um estudo onde os fabricantes, segundo eles, estariam, entre aspas, sendo beneficiados com uma quantidade injusta de subsídios. Né? O tipo de subsídio que foi feito seria bastante desfavorável e anticompetitivo, né? Desleal, digamos assim. E isso, obviamente, mostra um pouco a lente ocidental quando você vê como os subsídios realmente funcionam na China. Eu falei, inclusive, isso num capítulo passado do podcast, sobre o Louis Gave comentando da logística de incentivos para determinadas indústrias e como que isso acaba alocando capital de uma forma muito centralizada, mas também muito eficiente para você criar carros extremamente competitivos, deixando a Europa numa situação bastante complicada, principalmente quando ela mesma não tem uma estratégia de remodernização, né, reestruturação, você acaba tendo que recorrer principalmente para a defensiva, onde as tarifas entram. Mas isso não é novidade e é realmente uma tendência vista, inclusive, nos próprios Estados Unidos. Né? Aqui você não vê praticamente nenhum carro chinês. Só que o mais interessante é que a própria Europa também não é um bloco muito unido, né? Nunca foi e talvez nunca seja. Você percebe, inclusive, que na votação você teve 3 grupos, né? Os que votaram a favor, os que votaram contra e as abstenções. Teve muita abstenção, mas teve um país que foi interessante ter votado contra, que foi a Alemanha. O maior deles votou contra isso. E, do outro lado, a favor, países como a França, a Itália e a Polônia também fizeram isso, segundo um artigo da Bloomberg. E como eu digo, né, são problemas internos muito grandes e fica a questão de o que a Europa vai fazer a partir de agora. Basta somente isso? Dá para eu me reinventar, remodernizar, reindustrializar, ter de fato um crescimento ou vai ser simplesmente um continente como se fosse um museu a céu aberto, né? É isso que nós vamos ver a partir de agora. Mas movimentos estão sendo feitos também em alguns países, vai ser interessante a gente poder acompanhar isso. Agora, no lado da China, ela vem com a estratégia de aumentar a sua balança comercial, né? A recuperação, então ela acabou de fazer um pacote de estímulo interno para ver se ela ajuda o real estate, se ela ajuda a voltar com a demanda, que é o grave problema da China, mas que não é só da China, é do mundo inteiro, inclusive na própria Europa. Então, todos lidam com uma forma muito diferente diante de um cenário macroeconômico que afeta a todos com intensidades diferentes dependendo da reação que você tem. E a China, obviamente, foi para o lado bem mais agressivo e não quer ficar à mercê de alguma força deflacionária. Então você precisa estimular, força os bancos a emprestarem, tenta resolver o problema. Na parte externa, que é a grande cartada, é a China promover novamente as exportações e o balanço da sua e o balanço o balanço comercial, né? Você ter ali realmente um superávit cada vez maior. Só que quando você faz isso, você também adota uma forma mercantilista de fazer as coisas, que é um jogo de soma zero. Se eu exporto muito mais do que importo, alguém vai ter que importar muito mais do que exportar, e se essa pessoa não estiver muito feliz, ela vai com certeza criar também algum tipo de defesa, que é exatamente o que a Europa está fazendo. Então percebe? São várias contracorrentes, como sempre, e é ver quem vai ganhar sendo a corrente mais forte. Por outro lado, mesmo que você aumente em 40 e poucos por cento o custo desses produtos chineses, eles vão continuar entrando, porque muitas vezes você pode ter uma absorção pelo lado da empresa que está sendo justamente beneficiada com o subsídio, certo? Então, para dar uma burlada nisso, então isso também pode passar por esse firewall que possa exigir outras tarifas e fica essa corrida de gato e rato.
Por outro lado, a Europa, se você parar para pensar, ela também não é uma demanda muito grande desses carros. Então, se você pega ali as estatísticas, segundo o artigo da Bloomberg, no próprio fabricante, né, que é muito conhecido no Brasil, o famoso BYD, a Europa só representa de 1 a 3% das suas vendas. Então, querendo ou não faria tanta falta num ponto de vista chinês, porque a grande aposta, a grande válvula de escape que é usado pela China são os países emergentes. Então, como eu já disse até em vários outros capítulos sobre a China, essa vez veio sendo a estratégia, o desenvolvimento e aumento das parcerias comerciais. Se você for ler parceria, vender muito mais do que comprar desses países, baseado nos mercados emergentes. E o principal deles, um dos principais pelo menos, é o próprio Brasil. Então você viu, inclusive eu vou colocar 2 outros artigos da Bloomberg, né, que foram feitos aí nos últimos meses, mostrando a tendência não somente de vendas para o Brasil, volumes de containers enormes indo para o Brasil de carros elétricos chineses, a abertura também do governo Lula em relação à aceitação desses carros no Brasil, até para estimular a própria fabricação deles no próprio território nacional. Então você percebe também um aumento dessa tendência de cooperação entre os emergentes, que é exatamente o tema. Eu tenho certeza que vou receber comentários sobre o BRICS, né? o bloco em si. Então, não é que eles, por mais difícil que seja você unificar a intenção de um novo sistema monetário, né, que eu falo bastante nos capítulos, etc., de como é difícil você fazer uma moeda tão rapidamente para substituir o dólar. Por outro lado, você consegue implementar muito mais rapidamente parcerias trilaterais, multilaterais entre esses vários parceiros do BRICS. Então vai ser legal ver, inclusive na próxima reunião que vai ter daqui a 2 semanas, acredito eu, né, na Rússia, da reunião do BRICS, um pouco dessa narrativa da parte comercial, o que vai acontecer de fato a partir de agora. Por mais que o Brasil continue tendo tarifas e impostos, né, altos de importação que inibam um pouco, a competitividade dos subsídios continua sendo tão alta que muitos brasileiros acabam adotando essa estratégia também para ter o seu primeiro carro, que talvez não tivesse se não houvesse a existência desse nicho, né, desse tipo de preço para os carros. Então talvez até você possa colocar nos comentários se você tem um carro elétrico hoje da China, é algo que você vê, tem problema de manutenção, é uma coisa que começou mal e agora está indo bem, é uma coisa que você vê crescendo, você pode colocar nos comentários, que acho que ajudaria também a esse tipo de estudo, né, das tendências a partir de agora. Mas com certeza vai ser interessante ver se, ou por um lado, essa tendência de cooperação se quebre, baseado num mundo cada vez mais descooperativo, né, mais desglobalizado, ou se realmente você vai ter meio que um neofeudalismo, onde você vai ter um bloco do BRICS muito mais unido, onde a China vai poder escoar com muito mais segurança e talvez no futuro tentar substituir o mercado americano, o mercado europeu, né, os mercados que realmente comprariam muito mais, não tanto o europeu em si, mas o americano, que seria uma grande perda, né, nesse quesito, substituindo com países emergentes. Então esse movimento vai mostrar um pouco da dinâmica e se a China realmente vai conseguir firmar o pé para um crescimento nos próximos anos usando essa estratégia, ou se realmente eles estão fazendo um movimento que pode vir a fechar as portas daqui para frente.